Quais são as possíveis explicações? E aqui eu vou trazer um recorte do recorte desses dados que nós trouxemos, para que nós tivéssemos nessas 11 capitais que já definiram as eleições no primeiro turno, que nós tivéssemos um índice de reeleição tão gigantesco. Só Teresina que não registrou esse movimento. Não, a minha sensação, entendendo alguns casos ali, assim, Dr. Furlan, JHC, João Campos, o Bruno ali em Salvador, são candidatos jovens que fizeram uma administração boa, uma boa administração, uma administração de muita entrega, principalmente de obras e de reformulação urbana das cidades, né? Mas um marketing super intenso e imagens cruzadas, né? Sinérgicas ao marketing político que a gente fala. Então, são jovens, a maior parte deles, são muito ativos, é um marketing moderno, né? Se você abrir as redes sociais deles ali, principalmente João Campos, JHC, o Dr. Furlan e o Bruno, você vai ver sempre a explicação das entregas e das obras de governo e dos programas de governo sempre adequados a uma linguagem de marketing muito moderno. E esses atores prefeitos que viraram quase que entertainment, né? Uns atores praticamente, eles são muito ativos e têm um carisma muito explorado pelo marketing, né? Então, assim, eu acho que é um marketing muito intenso e entregas. Também não adianta um marketing intenso se você não tem entrega. Por exemplo, em Maceió, ele despoluiu um rio que não despoluía há décadas. Em Recife, tem uma obra ali no Recife Velho que vai mudar a cara da cidade. Você tem em Salvador várias obras ali, e, na verdade o Bruno vem da gestão ACM, o Bruno já era o secretário de obras ali, muita entrega. A questão do PIB é muito interessante, porque esse marketing político intenso que mescla carisma, sinérgico ali dos principais atores, ele encaixa, a gente sabe como é o eleitor brasileiro, o eleitor emocional, principalmente na classe C2D, que é o eleitor muito acostumado com essa linguagem, gosta dessa linguagem meio tiktoker, gosta dessa coisa mais animada. Então, esses prefeitos do Nordeste, eles exploram bastante isso. O caso do Bruno, não, no Amapá, o Bruno rompeu ali com uma certa oligarquia. Em 2020, ele ganha do Alcolumbre, do grupo do Alcolumbre ali, e faz um governo completamente diferente que eles estavam acostumados ali de ver, né? Então, o próprio JHC, ele rompe com os Calheiros, né? Com uma oligarquia que seguia ali de um governo dos Calheiros. O caso de Teresina é um caso sui generis, é um problema da instalação do crime organizado na cidade. O Silvio Mendes é um governo que a cidade era muito organizada há 10, 12 anos atrás. É uma vitória, é uma vitória do senador Ciro Nogueira contra o PT lá, porque o PT manda no Estado, né? O hoje ministro Wellington era o ex-governador, ele elegeu muito fácil ali o Rafael ali para governador em 2022, mas é uma vitória muito grande do Ciro Nogueira, mas não foi muito difícil tirar o prefeito e ganhar do PT ali, porque a cidade está assolada ali pelo crime organizado. Eu estava lendo, Rodrigo, uma reportagem a respeito desse mau desempenho, desse desempenho terrível do atual prefeito de Teresina. E, segundo ele, a reportagem mostrou os erros na comunicação dos programas, das ações de governo, com críticas até à própria equipe, marcaram a gestão dele e levaram a esse resultado. E imagino que é mais ou menos isso. Sei também. Só que ele usou o termo erros de comunicação em vez de marketing, né? E aí o Renato que me perdoe, porque eu sou um diletante nesse caso, mas sou interessado no marketing político e no marketing eleitoral, que são duas coisas distintas, diferentes, né? Diferentes, mas ele colocou 3 aspectos interessantes: entrega, carisma e o marketing. Não é só o marketing, não é só a entrega, não é só o carisma. Você teve uma conjugação de 3 fatores. Seria interessante, talvez a gente não tenha os dados aqui, mas eu tenho certeza que se a gente olhar as pesquisas que avaliam esses prefeitos, ela deve ser muito alta. Aprovação altíssima. Então, essas aprovações altas são quase sempre revertidas em reeleição ou eleição. Em 2020, em que pese o cenário pandêmico que nós tivemos, uma eleição atípica, o índice de reeleição foi de cerca de 60%. Foi alto. O que mostra que é, de fato, uma análise do eleitor a partir de se está ocorrendo a entrega, né, se comunica bem, e se comunicar bem
é uma imagem construída e não adianta construir se você não comunica. Mas não adianta comunicar se não há uma boa percepção. Sim. Então, você tem várias questões. E o carisma que a gente tem no Brasil, quando você fala do voto emocional, a gente tem um país em que os líderes carismáticos têm se destacado. Não à toa que líderes políticos ganham o ismo. Lulismo, bolsonarismo, getulismo, né? Entre outros. Então, nesse sentido, eu acho que essa coisa do erro de comunicação não é só ele. Pode ser que esteja ali, mas tem outras coisas e eu acho que nesta tríade do Renato ele mata a charada dessas eleições todas. Carisma, comunicação assertiva e eficiente e entrega. Se não entregar e não houver uma percepção da população de que o cotidiano dentro da cidade melhorou, não adianta você ficar fazendo discurso de esquerda, direita, de questões que são muitas vezes abstratas, porque a pessoa vive ali no bairro, no município, se não tem calçada, se o rio tá cheirando mal, se a queimada tá ali. Isso. E a segurança. A segurança é um calcanhar de Aquiles de muitas cidades e do Brasil no geral. Né? Luana, eu não quero restringir uma conduta a um grande erro de comunicação, como a gente está citando aqui. Mas nós temos imagens para mostrar para você. A gente citou isso, inclusive, aqui no Linha de Frente, antes do primeiro turno. Esse senhor aí da imagem é o atual prefeito de Teresina. Bateu no cara. Exatamente, doutor Pessoa do PRD. E durante um debate, ele deu uma cabeçada. A gente vai repetir até a imagem para você. Ele deu uma cabeçada no candidato do PSOL à prefeitura, que é o Francinaldo Leão. Coitado. E esse debate foi feito pela TV Bandeirantes. Foi no dia 8. Então, assim, será que ele já estava sentindo que o desempenho seria ruim? Será que esse tipo de conduta entra num pacote de erros de comunicação? Porque quando se faz algo nesse sentido, você passa uma mensagem muito clara para o eleitor, né? Que análise você faz de tudo isso? Sem dúvida, Lívia, sem dúvida. Essa cena, a gente comentou aqui em outros programas, realmente, porque foi também, inclusive associando ao que estava acontecendo aqui em São Paulo, né? É o símbolo ali de um candidato, né? No caso, o próprio prefeito, que já está num nível de desespero, num nível emocional naquela eleição que transcende, né, os limites do diálogo, da política. Eu acho que ali é um caso específico, como a gente falou, tem pautas que são muito sensíveis para a população. E quando essas pautas convergem ou com uma avaliação positiva ou com uma negativa, o resultado a gente pode esperar que as urnas vão mostrar. Tem um outro aspecto que eu colocaria aqui na tríade, que é o fato de uma reeleição, ela já partir do pressuposto que aquele candidato ou candidata, ele tem a máquina e todas as articulações que a máquina traz por si, né? A gente pode falar que em São Paulo, a avaliação do prefeito Ricardo Nunes não era das melhores, também não era péssima, mas não era positiva ao ponto dele ter uma reeleição fácil. Ele não tinha abraçado nenhuma pauta, nenhuma agenda que fosse uma agenda sensível para a população de São Paulo e que tivesse trazido uma marca para ele. O que fez com que ele se reelegesse, sem dúvida, foram os apoios políticos que ele conquistou. Isso não, além de ter os dele já próprios, ele conseguiu fazer essa articulação com o governo do estado, que trazia a Kassab, que trazia praticamente ali uma estrutura, né, do PSD e das suas prefeituras, dos seus apoiadores, lideranças, enfim, que viabilizariam qualquer candidatura, assim, por mais difícil que o cenário fosse, seria quase impossível, na minha visão, não acontecer esse resultado. E um outro aspecto importante é que, quando a gente analisa os números de crescimento, né, das vertentes ideológicas, dos espectros ideológicos, o centro não é uma grande novidade, né? Eu acho que a gente tinha algumas apostas, mas não é uma grande novidade o centro dominar e ter um número grande. É que ele expandiu ainda mais, ele teve uma expansão que gerou uma tensão de que não só o centro, mas a centro-direita cresceu. Mas isso também tem a ver com essa questão da máquina pública, porque as prefeituras, as agendas, né, os partidos e políticos que estão ao centro, você pode ver que não existe um lastro tão grande desses grupos atuando nas redes sociais, por exemplo, porque ali a gente tem grupos um pouco mais à esquerda e à direita com pautas ideológicas muito fortes, que inclusive ajudam, né, nessa polarização e nesse embate que a gente tem de lados aí, direita e esquerda. O que o centro faz? Ele é mais silencioso nas redes sociais, só que ele utiliza da estrutura da política tradicional, que são das alianças e
em muitos momentos mais fisiológico, que é um impacto negativo que a gente tem na política, né? Um modelo negativo que a gente tem na política, de criar alianças que elas mantêm o poder onde o dinheiro e o poder já estão. Então, por isso que é tão difícil esses movimentos de mudança, e eu acrescentaria mais esse item, né, na tríade que o Renato trouxe, que eu concordo, mas que, sem dúvida, explicam esse resultado também, né? Agora, Sávio, maravilha. Lu, máquina da prefeitura nas mãos desses prefeitos reeleitos, espaço na mídia já garantido até por conta do ofício de prefeito. E aí tem um outro elemento, que aí eu não vou entrar em detalhes, porque eu não sei qual é a situação em relação a cada uma dessas capitais que tiveram essa eleição decidida já no primeiro turno, que é a destinação de emendas parlamentares. A gente vai falar com mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho, mas tem um peso também. Você imagina que sim? Imagino que sim, Lívia. Inclusive, antes até de explorar esse ponto, eu gostei da fala dos colegas aqui, mas a Luana trouxe um detalhe interessante, que é a movimentação do centro, né? Tem um livro muito legal, que eu acho que todos que gostam de política deveriam, em algum momento, estudar. É um livro de ler ao final de semana, que chama Direito e Esquerda, de Norberto Bobbio. E esse livro, ele coloca que as posições que a gente encontra hoje como antagônicas, né, candidatos de direita e de esquerda, qualquer capital que a gente imaginar aqui, esses antagonismos, a gente vai conseguir identificar isso. Que os extremos que se apresentam como extremistas, na verdade, eles são muito mais próximos, porque bebem de fonte muito parecida, né? Apenas com sinais opostos. Onde a gente consegue, de fato, enxergar essas discrepâncias mais claras em termos ideológicos, envolveria centro. E aí você tem o que nós temos no Brasil, que foi assim, se utilizou muito do primeiro governo do Lula para dar esse nome, que é o governo de coalizão, né? Nós temos no Brasil o presidencialismo de coalizão, que é o presidencialismo diante dessas negociatas, onde entram inclusive as emendas parlamentares. Assim, com relação à reeleição, né, acho muito legal essa visão, né, de, por exemplo, João Campos, um fenômeno. Nós tivemos nas últimas eleições aqui o prefeito Igor de Itapevi com quase 100% na reeleição, uma coisa que eu nunca tinha visto antes, né? Mas eu sou uma pessoa não muito romântica quando o assunto envolve reeleição, que eu acho, inclusive já foi até tema de trabalho, eu acho um absurdo você admitir que uma emenda constitucional, que lá em 97 inseriu a reeleição, que nunca teve, né, até parafraseando o presidente, nunca na história do país nós tivemos reeleição, desde a primeira Constituição de 1824. Isso só passou a ser possível, eu estou falando do chefe do executivo, né, os parlamentares não tinham essa restrição, só passou a ser possível em 97. Com o plano real, aquela ideia de continuidade do plano, enfim. E a possibilidade de permanecer no cargo durante a disputa, eu já acho que não deveria ter a disputa, né? Mas se você permite acontecer as duas coisas, nós invariavelmente vamos encontrar situações muito estranhas, como, por exemplo, nas últimas eleições presidenciais, em que o presidente Bolsonaro havia sido impedido de fazer uma live de dentro do Planalto, sendo que a ele era permitido usar o carro oficial, toda a estrutura do governo. Então, existem incongruências por conta da reeleição. Por isso que eu falo que eu sou um não romântico desse tema, né? Mas, de fato, é interessante ver essa análise, né? E eu vou destacar só um aqui de todos os elementos que vocês já trouxeram. Falou-se muito sobre a questão do carisma, do marketing, essa tríade, mais a questão dessas negociações, mas me chamou muita atenção a figura do João Campos. João Campos foi aí um candidato que mantém a sua postura de carisma ao longo de todo o período, mesmo antes das eleições, no carnaval pintou o cabelo, estava sempre ali no meio da juventude, e é uma pessoa que conseguiu manter uma métrica alta, né? Quando eu observava de longe, né, a campanha aqui, vai ser difícil bater nesse garoto, no garoto no bom sentido, porque a energia que traz, típico da família, inclusive, de gestão, de gostar de pessoas, era algo impressionante. E aí eu, claro, me declino a essas situações, porque a gente aprecia quando vê pessoas que estão conscientes da gestão e a população, de fato, confirma isso às urnas, mas sou um crítico da reeleição nesse ponto. Eu posso fazer uma parte? Claro. E quando fala-se de carisma, vamos tentar trazer aqui para o campo da sociologia política com o Weber. O Weber diz que a gente tem 3 principais tipos de poder. O poder tradicional, o poder carismático e o poder racional legal. O carisma não é uma coisa que se conquista, ou você tem ou você não tem. Você pode aprender a falar melhor, você pode aprender a lidar com as redes sociais, a melhorar a sua postura. Isso é marketing. Tudo isso você tem. E você aprende, carisma não. Carisma é difícil. E carisma não é, né, Renato, transferível. Eu me lembro muito quando me perguntavam, e agora que o Lula saiu e Dilma, como é que vai ser o carisma para Dilma? Eu falei, não tem. Não tem. Não existe. Não tem e não terá. Tanto que
a questão do impeachment, da articulação política, de conseguir fazer concessões, ele nunca fez. Então, sociologicamente, o carisma é no Brasil, em que a decisão pesa muito no coração, lembrando do Sérgio Buarque de Holanda, do homem cordial, o carisma tem esse aspecto. A da reeleição, a gente pode depois fazer uma nova rodada de discussão, porque como eu estudei o Fernando Henrique Cardoso no doutorado, eu entendia o porquê daquele momento da reeleição, né? Mas também o que acontece de ruim. A gente tem um problema no Brasil quase sempre, né? Que é de jogar água com a criança dentro. A gente tem que jogar a água fora, melhorar a limpeza da água e manter a criancinha ali saudável. A gente tem E o carisma é de cada lugar, né? Aí quando você cita o Sérgio Buarque, questão de antropologia, né? O carisma do Brasil é uma coisa, o carisma nos Estados Unidos é outra. O carisma na França é outro e no Japão é outro. O que é o carisma no Brasil? O Brasil, ele é um... curioso também. O Brasil primeiro, a identidade brasileira, que é a identidade da miscigenação de 3 raças iniciais, do negro, do índio e do português. Né? Aí o Sérgio e o Gilberto Freire explicam pra gente. A questão é que você teve uma imigração muito grande no começo do século XX, né, de imigrantes italianos, europeus, árabes, japoneses, não sei o quê, vieram para o Brasil e mudou essa característica brasileira em região sul e sudeste, que a gente vê muito nas urnas e vê muito num perfil um pouco mais conservador político, e o voto no resto do país, que muita gente só leva em consideração a questão do corte de classes, mas também tem a questão da ocupação, a questão antropológica da nossa migração. Então, assim, o carisma desses todos que a gente estava falando são muito políticos que estão ali na parte norte do Brasil, principalmente, né? Que você cria uma sinergia com arquétipos ali de alegria, de empolgação, de juventude, de esperança, de futuro. São vários ícones. Eu faço qualitativas, né? Que é um grande negócio meu, é o negócio que eu faço. E eu ajudo ali o marketing, né, das campanhas com a qualitativa. Você vê a diferença brutal ali do perfil dos eleitores brasileiros. Perfil por classe tem diferença, não é só regional, classe, claro, é o principal sempre, mas o perfil regional tem uma mudança por causa das formações de etnias, né? A formação etnográfica dos lugares, né? Então você vai vendo quais são as diferenças. Carisma não é um negócio que não é fácil. Por exemplo, o Nunes aqui em São Paulo, a gente ouve, ele é pesado, ele é difícil, mas ao mesmo tempo ele passa equilíbrio. Isso. E tranquilidade. Uma eleição de primeiro turno e que você teve dois elos ali muito polarizados. E olha só, eu escrevi isso agora há pouco, antes de vir para cá, eu terminei um artigo dizendo isso. No primeiro turno, o Nunes, o prefeito e candidato à reeleição, foi considerado uma pessoa fraca, titubeante, mas no segundo turno, com Boulos, traz mais a figura dele para ser entrado, né? Mesmo no final do... Mas eu acho que no primeiro ele já teve, porque o paulista também tem a formação etnográfica do jesuitismo, do padre, né? O Alckmin, você vê o sucesso do Alckmin, do padre jesuíta. Então, isso tudo é antropologia brasileira. É bacana. Ela é sensacional, né?